Transição planetária, o autismo e a superdotação. Que é hoje? 28 de março de 2026, sábado, 6 horas e 18 minutos, 1 hora menos do horário de Brasília. Eu sou Melissa, tenho 45 anos, sou autista. Eu prefiro me denominar de ser vivente. Então eu vou começar a mudar talvez isso. Eu sou Melissa, tenho 45 anos, sou um ser vivente e superdotada. Sou cristã, mãe solo, vegana, ex-DKC. E eu estava pensando sobre transição planetária. Estava escutando um áudio que eu gravei para vocês final do ano passado sobre isso e me lembrei que eu tive um sonho muito ruim. Eu tive várias experiências com o inferno, mas sempre eu ia como visitante. Você percebe quando você vai como visitante porque você vai, você sente que vai porque quer e volta quando quer. Então você tem essa liberdade de entrar e sair. É como ir visitar alguém. Você entra quando quer, sai quando quer. Nesse sonho que eu tive, não era assim não. Aliás, nunca quis contar ele porque aquilo que traz dor pra gente, a gente geralmente não gosta de contar. Porque a gente sente vergonha e você fica pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Né? E você não se lembra. Que mal eu fiz, porque eu estou condenada junto com essas pessoas. A gente geralmente vai gostar de contar situações em que você está por cima, não as que você está por baixo. E esse é um sonho que eu estava por baixo. E era com seres alienígenas. Então, quando se fala de transição planetária, geralmente se fala de uma mudança no planeta para melhor. E que as pessoas vão se preparando para isso. Há várias expectativas, né? De mudanças biológicas, mudanças no DNA, mudanças na tecnologia, na ciência. Acredito que tudo isso vai acontecer, essas mudanças. Mas eu não acredito que serão positivas. Eu acredito que serão avançadas, mas o avançado não é por si só pressuposto de que é algo bom, entendeu? Não é necessariamente bom, entendeu? Ai, desculpa, não foi só esse sonho que eu tive com eles, não, com esses seres alienígenas, agora eu comecei a me lembrar. Eu senti uma frase como se fosse assim, eu vou jogar a toalha. Eu não sei se esse eu vou jogar a toalha é eu vou desistir. Mas vai desistir do quê? Eu falei para vocês que eu sou o ser vivente. Vocês já leram Gênesis? Eu não sei se vocês são cristãos.
Apesar das pessoas serem cristãs, elas não costumam ler muito Gênesis. Elas gostam de ler o livro de Daniel, o livro de Esther, os evangelhos, às vezes até o Apocalipse, mas Gênesis ele é muito desprezado. Porque ninguém quer ser um ser simples, sabe? Só que toda a resposta está na simplicidade. Se você tivesse que escolher entre ser um ser vivente, parecido com um macaco, não um macaco, né? Ou um robô, você provavelmente escolheria na hora, sem dúvida. Se perguntar para uma criança: filho, você quer ser macaco ou você quer ser um robô de alta tecnologia? O que a criança vai falar? É claro que eu quero ser um robô. Nossa, muito top. O robô faz um monte de coisas, né? Aí essa transição planetária pode ser isso. Mas pode ser uma imposição. Vou contar o sonho que eu tive. Eu me vi numa fila cheia de correntes pesadas e todo mundo tinha gente na frente e atrás de mim. Uma fila muito grande, era escuro. Eu tinha a impressão que eu estava em outro planeta. Entendeu? Que eu não estava na Terra. E aquela fila, eu me senti como se tivesse pega para um trabalho escravo. E haviam seres gigantes e magros. Seres grandes e magros, meio acinzentados. E eu estava ali como... Eu sentia isso aqui é um trabalho escravo. Eles estão me levando para eu trabalhar como escravo para eles. E aí eu pensava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu tô aqui? Por que eles me escravizaram? O que eu fiz para merecer? Então, aquela culpa ajudava a me manter ali, escrava deles, entendeu? Fazendo tudo o que eles quisessem ali. Nossa, que estranho isso. Os outros sonhos que eu tive eram de luzes chegando na Terra e a gente olhando aquilo e sempre apavorado. Eu já tive vários sonhos e já ouvi relatos de várias pessoas que tiveram os mesmos sonhos. Luzes chegando na Terra. Foi o mesmo sonho que Chico Xavier teve, ele previu isso, né? Eu já tive vários sonhos assim. E sonhos também que eu saía correndo. Eles já tinham chegado, só que eles chegam de repente, eles não avisam. E aí todo mundo sai correndo, eu saía correndo, mas não tem como. Sabe aqueles sonhos de filmes de terror que a vítima corre e o assassino ele anda bem devagar? E parece que aquele passo tão lento dele é mais rápido do que a corrida dela. Era assim no sonho.
Então, não importasse quanto eu corresse, me escondesse, eles me achavam com muita facilidade. Aí, eu disse para vocês que uma das hipóteses que eu acredito é que nós somos os seres viventes culpados. Não, eu não falei isso, tô falando isso agora. Nossa. A mensagem é por intuição, então eu joguei a toalha, é algo assim, eu desisti. Tá bom? E desistir do quê? Do ser vivente ou do robô? Obviamente do ser vivente. Mas o que é o ser vivente? É a vida. O que é o robô? É morte. A coisa é a morte. Eu aqui sou vida, ó. Tô respirando. Aqui tem um brinquedo na minha filha. Ele não respira, ele é morto. Ele é sempre morto. Não importa que joguem, ó, jato de tinta, coloca brilho, coloca isso, coloca aquilo, é morto. Não teve mulheres que estavam tratando seus bebês newborn como um bebê de verdade? Aquilo lá é vida? Não, não respira. É morto. Entendeu? Então, eu acho que nós vamos chegar no nível de tecnologia e eu falei do autismo e da neurotipicidade, né, para vocês. E o autista seria a verdade e a neurotipicidade seria não que não é a verdade, o autismo está dentro da neurotipicidade. Mas a neurotipicidade matou o autismo que há em si. Houve um autossacrifício. Por quê? Por serem espertalhões. E a neurotipicidade é o teatro por cima da verdade. É o fingimento, é o lado social. O autista não tem tato social, porque ele não tem essa cobertura por cima. Seria, quer ver, nos meus 15 anos, a mulher ofereceu, ela falou assim, a senhora quer um bolo de verdade para sua filha ou você quer um de isopor? Porque eu faço um de isopor, coisa mais linda. O que é autismo? É o bolo de verdade. O que é neurotipicidade? É o bolo de verdade com isopor por cima. Ou eu falei para vocês, é a maçã com a cera por cima. E aí, quando vocês comem a parte da maçã com a cera, só que vocês não percebem. Então, tudo em vocês é misturado, é maculado. Tudo que vocês chamam de verdade é tudo com cera por cima, é tudo com acréscimos que não existem, que são ilusões, que são loucuras. As outras espécies não têm isso. Então, por exemplo, eu falei para vocês sobre a cólica do bebê. E aí eu fui pesquisar se os outros primatas, as mães, as fêmeas, colocam os bebês para arrotarem. Não! Ué? Por quê? De onde que veio isso que tem que colocar o bebê para arrotar se elas não colocam? Não colocam. Então, elas criam o filho de um jeito que seria a maçã. Tudo aquilo que a gente... Porque assim, há uma cobrança entre as mulheres. A sogra que cobra da nora, o marido que cobra da esposa, os médicos que cobram, as enfermeiras, todo mundo olha feio para você. Se você não coloca o bebê para rotar, é uma regra social.
Então você é penalizado se você não cumpre. Só que isso é a cera por cima da maçã. Porque se você olhar para o natural, e o natural, o ser vivente, sempre é verdade. O ser social é sempre o teatro, é a mentira, é o acréscimo. Ele tem a verdade ali na base. O que é a verdade? É o subconsciente. O que é o consciente? É o teatro, é a mentira. O que é aumento da consciência? Aumento da mentira e do teatro. Por que o ser humano está sempre com depressão? Por que o país nunca muda? Vem cheio de promessas, de leis, novos políticos, isso e aquilo. Por quê? Tantos profissionais, tantas escolas, olha o quanto que aumentou de cursos e quantas as pessoas continuam doentes, sem médico, sem dentista, as pessoas continuam pobres, com tantos cursos, tantos profissionais, porque é o teatro. Eu já disse para vocês, a sociedade ela nunca busca soluções, ela busca alimentar os problemas e manter os problemas na paz. Nunca a solução de problemas. Por isso que Jesus falou, hipócritas. Vocês são hipócritas. Deixa eu abrir a janela. Que abrir a janela não é esperança, né? Então, nós vivemos com verdade junto com mentiras, junto com acréscimos desnecessários. Por exemplo, a nossa alimentação ela foi ampliada. Eu fui pesquisar o que o primata come. Poucas coisas. O que o autista come? Poucas coisas. Daí o neurotípico fala, nossa, esse autista é muito enjoadinho, esse ser vivente. Ele não é enjoadinho. Mas é um mimado mesmo. Ele não é enjoado, ele não é mimado. São apelidos que nós ganhamos a vida toda. Por nós sermos de verdade. Vocês é que são de mentira. Vocês é que fazem qualquer negócio. Nós não. Então, o autista, ele tem um ser único, um único modo de viver. Um único modo de comer, um único modo de se relacionar e um único modo de trabalhar. E como ele não faz negócios, e como se diz, ele não obedece a regras. Essas regras que ofendem e que o levam a negociar o seu jeito de ser, realmente ele não obedece. Se você observar as mães das outras espécies, você vai perceber que elas também não obedecem às nossas regras de maternidade. Aí você pode dizer, elas não sabem ser mães. Elas sabem muito melhor que nós. Foi o que Deus me falou. O que eu reclamei com ele, eu falei, Senhor, o Senhor não me deu uma pessoa para estar comigo quando eu fui mãe, para me ensinar, para estar ali me apoiando. Eu não tive uma mãe, uma sogra, não tive ninguém. Tive que me virar e saber tudo sozinha. Aí, sempre que eu falo as coisas com Deus é muito top, porque ele vira pra mim. É quase como se eu visse ele virando assim e me encarando e falando assim: como é que é isso aí? E daí eu tava descendo a rua com a minha filha. E aí ele falou assim, você não é aquela que gosta dos passarinhos? Ele sempre, assim como Jesus contava parábolas e usava comparações, Deus sempre faz assim comigo ainda. Então ele fala, minha filha,
Você é aquela que gosta dos passarinhos, então dá uma olhada para cima. Olha lá as passarinhas. Minha filha, olha os ninhos. Vê lá se no ninho, junto com a passarinha, tem alguma mãe da passarinha ensinando ela a cuidar do bebê. Tem uma sogra ajudando ela. Não tem, Senhor. Então, por que você acha que para você teria? Não tem, não vai ter. Não é assim. Isso é um acréscimo que foi colocado por cima da maçã. É a cera, é o teatro. São regras que vocês inventaram. Vocês podem inventar o que vocês quiserem. Vocês podem cobrar uns dos outros. Vocês podem julgar as pessoas por causa dessas coisas que não existem, nunca existiram e nunca vão existir. E chamar isso de regra social e dizer aquele que não cumpre é desobediente, é mimado, é teimoso. Podem. Entendeu? Vocês criaram uma regra. Aí eu vou citar o que ele está mostrando. Jesus tentou curar no sábado e os chatos lá incomodando. Não pode, Jesus é desobediente, Jesus é mimado, porque ele não cumpre regras. Jesus provavelmente era autista superdotado. Era também um ser analfabeto. Ou seja, quando você é analfabeto, você acaba ficando mais próximo daquilo que é primitivo e daquilo que é natural. Então, é quase como se você enxergasse a mentira em 3D. Entendeu? A mentira, ela não é respeitada pela biologia. Entendeu? Ela é respeitada no âmbito mental. As loucuras, elas são copiadas e conforme o tempo passa, ninguém percebe mais que é loucura. Então eu vou dizer para vocês, comer carne, criar animais para abate, a indústria do leite, tudo isso é loucura. O pecado é loucura, isso aí é pecado. É tudo loucura, porque gera efeitos colaterais. Criar animais gera efeitos colaterais para o planeta. E gera efeitos colaterais em nós. Doenças, gases nos recém-nascidos, porque os filhotes da macaca não têm gases. Ah, tá, eu tenho que voltar pro sonho, né? Enfim, eu comecei a ver que a superdotação é o ganho de uma estrelinha. Só que eu pensei hoje, que eu disse para vocês, eu ganhei uma estrela. Eu não sei se quando eu ganho uma estrela, quando eu ganho a estrela, eu ganho talvez antes até da concepção. É uma decisão que é feita. E eu acho que essa estrela é um ser que me acompanha. E que me influencia, que me ajuda. Eu ainda sou o ser primitivo, o ser simples, que nasceu para crescer, reproduzir e morrer. Esse é o meu principal papel e não há vergonha nele. Eu não jogo a minha toalha. Se você jogou, problema seu. Eu não jogo. Esse é o meu principal trabalho. É o trabalho mais digno que eu vou fazer. É nascer, crescer, reproduzir e morrer. É o mais digno. Eu fiz um trabalho dentro da barriga da minha mãe. Vocês podem achar que não, mas eu fiz. Eu fiz junto com Deus. É o que Deus está me mostrando. Eu fiz um trabalho com a minha filha dentro da minha barriga.
junto com Deus. Vocês podem não acreditar, eu fiz. Foi o trabalho mais lindo. Os mais lindos que eu fiz na minha vida. Não são meus livros. É o trabalho que eu fiz dentro da barriga da minha mãe. E o trabalho que eu fiz gerando a minha filha dentro da minha barriga. Ela fez esse trabalho junto comigo. Entendeu? Não desprezo o meu principal trabalho, que é esse. E agora eu tô trabalhando, ó. Tô respirando. Muita coisa tá acontecendo dentro de mim. Deus tá fazendo esse trabalho junto comigo. Não desprezo esse trabalho. Tô andando aqui, ó, no meu quarto. Que trabalho lindo. Esse é o trabalho, esse é o ser vivente. Olha lá o pássaro voando, tá fazendo o trabalho dele. Isso que eu queria dizer para vocês, que vocês não entendem como trabalho, esse é o principal trabalho. Só que, infelizmente, muitas pessoas só vão perceber quando elas perderem a capacidade de andar, de ver, de falar. Quando estiverem numa cama, que esse é o principal trabalho delas. É o trabalho do ser vivente. Entendeu? E não, eu prefiro ser um macaco do que um robô. Nunca seria um robô. Jamais. Não. E como eu me vi nesse sonho, acorrentada, a minha superdotação, gente, eu que converti ela para trabalhar pro autismo, tá? Não foi assim uma coisa... Não foi assim uma coisa que escorregou e aconteceu. Eu obriguei ela, entendeu? A trabalhar pelo autismo, a trabalhar pelo ser vivente, pela vida. Eu fiz essa decisão. Eu não vou fazer qualquer coisa por você. Se você não for trabalhar por aqueles que eu amo, nada feito. Não conta comigo. Não conta comigo. Eu não vou trabalhar pela tecnologia. Eu fui uma criança muito inteligente, né? E eu era tão inteligente que sempre gerava muita inveja, né? Onde eu estudasse eu era perseguida. Por que eu vou dizer? Ai, tô tomando água. Eu acordei de madrugada. Eu ia dormir de novo, mas eu preciso passar essa mensagem muito importante. Ó, lembra da imagem do eu acorrentada pelos extraterrestres numa fila? Ai, que dia lindo. Tô na varanda de casa. Ai. Eu tenho muito orgulho de mim. Por causa da... Justamente aquilo que as pessoas me condenam, que eu mais tenho orgulho. Que é essa rigidez comportamental. Eu dou graças a Deus por eu ter dito não a muitas coisas. E ter dito não a essa fila. Com essas correntes. Entendeu? Eu sei que eu tô liberta. Eu sei que eu não vou fazer tudo que eles queiram. Entendeu? E aí eu vou explicar. Por que essas pessoas, né, ganham essas estrelas, esses dons especiais? Ó, a palavra que Deus está me dando é a seguinte: desconcentrar. Elas ganham
para desconcentrar, para tirar do centro. Entendi. Eu ainda não sei direito, mas o que é tirar do centro? Tirar do foco. Qual que é o foco que eu falei? E é o trabalho principal? A vida. O natural, simples. Aí elas ganham algo para elas ficarem perturbadas e tirarem elas do foco principal, que é a vida. E eu falei para vocês que aquilo que mais eu sou julgada é o que eu mais tenho orgulho, que é a resistência. Eu sou um ser resistente. Eu sou um ser resistente à mudança, que é o autismo. Que eu falei, é como se eu tivesse conversado com a estrelinha e falei, olha aqui, você está aqui para massacrar mais ainda o ser vivente, porque ele já tem sido massacrado há quanto tempo? Eu não estou aqui por isso. Então, você não vai me usar da maneira que você quiser. Se você veio para humilhar aquele que já está humilhado, para pisar mais naquele que já está pisado, pode ir embora. Vai de reto, Satanás. Sabe? Eu não quero esse dom, eu não quero essa inteligência. Vá-te. Não, nem olha para mim. Porque eu tô aqui para levantar o caído, para fortalecer o fraco. E isso é uma coisa que eu tinha por mim desde sempre. Não foi a igreja que me ensinou, apesar de eu, Aí eu vi duas palavras ali, ferrar e ferreiro. O que é ferrar e ferreiro? O ferreiro constrói as armas. Constrói a arma para quê? Para ferir o outro. Mas tem uma das promessas de uns anos anteriores para mim. Será que é Isaías 66? Que fala, eu crio as armas, para o ferreiro, e nenhuma arma poderá vencer você. Será que uma mulher dá luz antes de sentir dores de parto? Lá em Gênesis fala sobre o parto sem dor. Gente, eu vou falar coisas estranhas para vocês. Instintos sobrenaturais, pode ser que eles voltem. Esse é um tempo estranho e diferente, entendeu? Onde vai ter muita tecnologia, tudo que é natural vai ser extirpado, mas ao mesmo tempo haverá um grupo de pessoas em que o natural vai ser exacerbado neles. Vai ser o combate entre o natural e o artificial. Para mim, esse é o apocalipse. Então, quando se fala em transição planetária, vai ter aqueles que vão transicionar e vai ter aqueles que vão resistir, dizer, eu não quero, quem está comigo? Quem está comigo e não quer? Eu não quero, eu quero continuar sendo natural. Aí o mundo vai ser separado em dois. A humanidade não vai ser, é como se tivesse uma espécie e uma subespécie. Já não tem o autista e o neurotípico, vai ter uma outra, mais avançada, que seria fruto da transição planetária. Eu acredito nisso.
Eu tô vendo isso agora, na verdade, mas é um pensamento que já vem sendo construído. Então, quando eu era criança, eu era muito inteligente. Eu provavelmente ganhei essa estrelinha. Pensava muito, me destaquei entre os filhos, era mais inteligente, tirava nota alta. Só que tinha algo em mim que é do Isaías 53. Olha lá. Esse Isaías 53, eu sei que é sobre Jesus, mas não é só sobre Jesus. É sobre os escolhidos. Todos os escolhidos são assim. São estranhos. E são sofredores. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nem mesmo olhávamos para ele e nós o desprezávamos. E aí fala do sofrimento que ele carrega. Então, os escolhidos, eles são assim. Então, na escola, quando eu era criança, se olhasse para mim, você não dava nada. Eu era magrelinha, pequenininha, mirradinha. E vou falar que é verdade, minha mãe me achava muito feinha. Mas tinha algo em mim que as pessoas não compreendiam. Que essa guria não tem aparência, feinha, mas muito inteligente. E não queria fazer amizade com outras crianças, não queria brincar, vivia sofrendo de dores na barriga inexplicáveis, que nem o médico nunca solucionou, nunca achou a causa, sempre sofrendo. Como fala, enjoadinha, mimadinha, não como qualquer coisa, não, sabe? E falavam que eu era metida, não era metida. Não gostava de me relacionar com as pessoas, gostava de ficar quieta no meu canto, conversando com alguém que hoje que eu sei que é a estrela, a estrelinha que me acompanhava. E a estrelinha sempre me disse, tudo que eles fazem, faça o contrário, porque eles estão completamente errados. É como se a estrelinha falasse, eles são loucos que se acham sãos, eles não sabem. Então, muitas vezes os adultos, eles gostam de manipular as crianças, né? Então, eles contam casos e dizem assim, viu? Tô falando que eu não tô mostrando para você aqui a verdade. E às vezes eu ficava aqui no meu íntimo, tipo assim, não é assim as coisas não são assim. Então eu lembro uma vez, eu já contei isso para vocês, vou contar de novo. Acho que eu tinha quantos anos? Acho que eu tinha 11 anos, isso. E naquela época, ter 11 anos não é como hoje, gente. Uma menina de 11 anos já sabe muita coisa. Ter 11 anos naquela época, acho que é como ter 5 hoje em dia, sabe? Então enfim, tinha 11 anos. E aí, alguém chegou em mim e falou assim, tá vendo fulano? Acabou de encontrar com a fulana falou que tá grávida, mas é mentira, ela tá tentando dar um golpe nele, e é bom que ele não acredite nela, porque ela está mentindo, ela está dando um golpe da barriga nele. E eu, com 11 anos, eu nem conhecia direito a mulher, eu conhecia ele. Aqui no meu íntimo é como um download, sabe? Baixou um conhecimento assim que me disse, Melissa, essa mulher aí, ela tá te manipulando,
porque essa moça realmente está grávida, ela não está dando um golpe na barriga. Ele não é inocente, ele engravidou ela e agora a família dele está falando que ela deu um golpe, mas é mentira, é ele que tem a culpa, é ele que engravidou ela. E ela é que está com a razão. E aí, eu com 11 anos, com tudo isso, só que eu não falei nada, porque como que eu vou falar? Você está mentindo. Eu sabia isso, eu tinha essa verdade comigo. Nem conhecia essa moça. Aí tá. Passou vários anos. Um dia eu estava no aniversário e eu vi uma conversa que não era para ouvir, mas era a confirmação de Deus. A moça falou, lembra aquela época? Não falou para mim, falou para outra pessoa. Eu estava grávida. O fulano não me apoiou. Falou que eu estava dando golpe nele. Pois eu abortei. A hora que eu vi, eu pensei, que pena, mas ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, era verdade. Tudo aquilo que foi me falado era verdade. Ela realmente estava grávida, ela realmente não estava mentindo. E então, além de eu ser muito inteligente e eu ser feinha, ter o comportamento estranho, ter a saúde frágil, ainda eu tinha essa conversa sobrenatural que ninguém sabia, né? Além disso, eu tinha algo que eu chamava, eu não denominava. Tem uma coisa que é meio estranho para o ser neurotípico, mas eu tenho por mim que as coisas não têm nome, ou pelo menos não tem um nome pronunciável, como o nome de Deus. Então, as coisas que nós temos que fazer e que são as mais importantes, elas não têm uma denominação pronunciável, não estão escritas em um livro. Não. Entendeu? E eu tinha por mim que eu tinha algo como se fosse um projeto de vida. E conforme eu fosse vivendo, eu ia reconhecer esse projeto de vida. E eu tinha por mim que eu ia encontrar as pessoas que tinham correlação com esse meu projeto de vida. Só que eu vou dizer para vocês, conforme passou o tempo, eu percebi que eu não encontrei essas pessoas. A ponto de eu pensar que essas pessoas não existem. Mas é por isso que eu me mantinha à parte. Esse manter a parte, ficar longe, é porque a neurotipicidade, ela teria em si esse acréscimo que seria para mim uma espécie de veneno. E esse veneno, eu respiro ele, eu escuto ele, eu vejo esse acréscimo e eu passo mal. Até porque eu sou cobrada a ficar lá, ó, toda feliz e contente. E eu não fico, me entristece. Então, por exemplo, se alguém for passear numa fazenda e ver os bois, ó que lindo. Por exemplo, eu sempre tive por mim que eu nunca poderia casar com fazendeiro, jamais.
E eu sempre vi as mulheres falando, nossa, eu queria tanto um fazendeiro. E engraçado, tinha no íntimo do meu ser um download, um entendimento de que, fazendeiro, repúdio, entendeu? Nunca. Então, por exemplo, uma mulher conhece um homem, e aí ele leva ela para conhecer a fazenda dele e fala, 1 milhão de cabeças de gado, e vê todas aquelas cabeças branquinhas, e ele mostra para ela o gado, e aí ela, uau, né? Ela fica feliz. Eu, no meu caso, o que eu ia sentir? Angústia, tristeza, pavor, medo, sensação de aprisionamento, sensação de fragilidade, como se eu estivesse com o inimigo, entendeu? Então, o que é bom para eles, minha filha, não é bom para você. Fique longe deles. Então, eu tenho que me manter à parte, porque eu não posso colaborar. O que eu falei? Não conta comigo, porque eu não posso pôr a mão nessas coisas, eu não posso ter parte nisso, porque senão depois eu vou ser cobrada, porque eu sou escolhida para ser diferente. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender que não é apenas rigidez, é missão. Então, eu não posso fazer o que todo mundo faz, né? Eu fui sendo muito inteligente, e eu acho o seguinte, que com essa estrela que me deu inteligência, não eu. O ser vivente não é inteligente. O ser vivente, ele é puro. O que é o ser vivente? Ele é puro. Então, eu tive um sonho com uma macaca de olhos brilhantes. Eu estava numa casa e vinha um predador embaixo. Eu era o ser inteligente, ela era o ser puro. Eu peguei ela, coloquei no elevador de carga e a sacrifiquei. Coloquei ela para descer para o predador comer ela. Não é isso que a gente faz? A gente não sacrifica os animais? Então o ser inteligente faz isso. Só que o que eu falei para a estrela conforme eu fui avançando? Que ela não contasse comigo para fazer aquilo que as outras estrelas fazem com os seus liderados. Eu vou colocar assim, todos nós somos liderados. Essas estrelas lideram os superdotados. Os superdotados, eles não são estrelas, eles são liderados de estrelas. Mas como eu estou com Deus, eu sou diferente. Os superdotados, eles não precisam estar com Deus. Muitos superdotados não acreditam em Deus. Porque a inteligência repele a fé. A inteligência, ela nem sempre anda com a fé. Aliás, em algum ponto, não tem jeito. Você vai ter que escolher entre a inteligência e a fé. Porque a inteligência é um poder paralelo. A inteligência foi criada por Lúcifer lá no alto céu. E foi isso que fez Deus expulsá-lo. Então, existem essas estrelas que lideram essas mentes brilhantes. Elas não são mentes brilhantes porque, eu sou brilhante. Não, existe algo que está liderando essas mentes. Uma pessoa que é muito boa no futebol, muito boa na matemática, muito boa na ciência, há uma estrela que está liderando. Eles são só instrumentos. São essas pessoas nessa fila acorrentados.
Você pode falar, caramba, então eu queria ser acorrentado assim. Não queira. A responsabilidade é muito grande. E outra, eu não estou mais acorrentada. Porque eu disse. Então, é estranho porque quando, quer ver, eu estou vendo fontes. Quando eu comecei a entender o que são as fontes, por causa que eu tinha que fazer TCC, monografia jurídica, você entende que fontes são vários autores, são várias teorias que vão embasar um pensamento seu. Aí um dia Deus me mostrou árvore. E eu e minha filha pendurada nessa árvore. E ele me falou fonte. Isso é fonte. Aí eu quebrei o pensamento, falei, como assim? Quer dizer que as pessoas são a fonte? E ele me disse, é claro. Não são os livros. Não são os autores, não são as teorias deles. Então, quando as teorias, minha filha, atacarem as pessoas na árvore, descarta, joga fora, queima, não presta. Se alguém for falar uma teoria para você que prejudica a vida, que é abortista, por exemplo, descarta. Qualquer teoria que ataque a natureza, a naturalidade, a sexualidade natural, descarta. Isso não é fonte. O que é fonte? Fonte gera vida. Uma lei, uma teoria que ataca a vida não é fonte, é arma. É arma contra o biológico, é arma contra a vida. Isso não é fonte. É veneno, é arma. Presta atenção, ele falou do ferreiro. Ele está aqui. Ele falou do ferreiro. O ferreiro que cria arma contra a vida não subsistirá. Nada há de vencer você. Então, quando eu era criança, eu sempre assim, tive muita afinidade com arte. E o meu meio de comunicação, gente, não era verbal. Eu nunca gostei e não gosto de estar aqui falando. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dançar. Eu gostava de dançar. E eu me vi que eu ia dançar a vida toda até ficar velha. Só que eu não consegui isso. E também eu me dava muito bem na escola, né? Minhas notas eram altas, eu era muito concentrada. Não conversava em sala de aula, sempre quietinha, comportada. Os professores sempre me elogiavam. Teve até uma professora de matemática, ela dizia, meu sonho é ter uma filha igual a você e ainda você mãe. Eu lembro dela. E aí quando ela falou assim, eu falei, meu Deus, ela quer ter uma filha e ela quer que a filha dela seja que nem eu. Eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? E só que uma coisa que eu não comecei a compreender conforme foi passando, que eu comecei a ter algumas crises, comecei a ter depressão, comecei a me afastar do conhecimento, comecei a conhecer pessoas semi-analfabetas, comecei a ter contato com não conhecimento, com analfabetismo, semi-analfabetismo. Ou seja, é como se Deus mostrasse assim, minha filha, o mundo não é letrado. Isso é uma mentira que te apresentaram. A letra, o conhecimento é algo que vem muito depois.
seria 1%, 99% é só isso, ó, som e imagem. A vida acontece nesse âmbito do som e da imagem. Então, a vida seria o voo da arara e o letrado seria os fios de tensão. O letrado que ele me mostrou são esses fios de tensão. Só que outro dia eu disse, eu perdi minha vizinha, Senhor. Ela morreu. Eu não sei o que aconteceu com o marido dela, não sei se era fêmea ou macho, mas as araras que ficavam no coqueiro da vizinha morreram. E morreu no fio de tensão, que eu vi ela derrubada ali. Então, esse fio de tensão são as nossas regras e são muitos dos nossos acréscimos, regras que lutam contra a vida, que é o que Jesus veio dizer. Eu sei que muita gente fala que Jesus não era humanista. Será que não era? Jesus não era humanista? Então, por que ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado? Porque as regras foram feitas para o homem e não o homem para as regras. Então nós não podemos obedecer. Olha o que ele está falando, ele é desobediente, hein? Ué, não foi papai que criou a regra do sábado? E ele desobedeceu a regra de papai? Ou será que não foi papai que criou? Foi papai que criou a regra do apedrejamento e ele desobedeceu a regra de papai? Ou será que não foi papai que criou? Não são os fios de tensão? Então, o voo da arara é a fonte, é a vida. E o que é o fio de tensão? São as nossas regras que matam as vidas. E foi nesse ponto que, em algum momento da minha vida, eu cheguei para a minha estrela e falei assim, ou você está aqui pelo autismo, ou nada feito. Porque o autismo, ele é a minha verdade. Não é a superdotação. Eu não sou você, estrela. Eu sou o ser vivente. Eu não sou rebelde. Chega. Eu não quero mais ser rebelde. Eu não vou comer qualquer coisa, eu não vou me comportar de qualquer jeito, eu não vou me relacionar de qualquer jeito, eu não vou viver de qualquer jeito. Podem me chamar de mimada, de chata, de preguiçosa, não sei, do que seja. Não. Não contem comigo. Eu não sou estrela. Eu não sou neurotípica. Eu sou autista. Eu sou ser vivente. E se eu errei, porque eu sinto essa culpa muito grande, eu errei lá atrás no Éden, agora eu não vou errar mais. Agora não mais. Então, é como se eu tivesse dito para essa estrela, ou você vem aqui, eu aceito sua ajuda, né? Eu não escrevo os livros, só que ela é bem clara, seguinte, não há correntes em mim. Eu não estou trabalhando para ninguém, eu estou trabalhando pela vida, sempre para defender o mais fraco, o oprimido, entendeu? Nada vai me comprar, porque eu vejo Lúcifer como um homem com a maleta na mão, e é ele que paga as estrelas, que são superdotados. Ele que paga mesmo, com dinheiro. É ele que oferece, é ele que compra. Então, muitos superdotados, eles vieram como um contra-ataque de Deus. Os anjos caídos, depois deles caírem, e depois eles terem contaminado o Éden não foi contaminado. O Éden existe ainda. É o lugar para onde a gente vai. Sabe esse lugar que as pessoas falam, eu fui para o céu, nossa, tem cores lá que não tem aqui, a grama brilha. É o Éden, gente. Não é céu aquilo.
Não, você pode chamar de céu? Pode, mas na verdade o céu mesmo, desculpa, é onde vivem os anjos com Deus. O Éden é um pouco abaixo, é só para seres viventes. Lá não existem essas regras que ameaçam as vidas. Leis injustas. Está escrito na Bíblia, ó, vocês fazem leis injustas, né? E comemoram ainda. Para oprimir o pobre, o órfão, a viúva. Lá não funciona isso, não existe. Então, muitas pessoas aqui que você não dá nada, elas vão ter os melhores lugares lá. O que Jesus falou? Os últimos serão os primeiros. Você não dá nada para essa pessoa, você vai ver o lugar que ela vai ter lá. E foi esse o sonho que eu tive um dia. Deus me falou: minha filha, escolhe a melhor casa aqui, porque eu vou te dar. E eu estava sobrevoando assim. E aí papai me falou: escolhe a melhor casa. Ele falou: a melhor, porque eu vou te dar. Que era lá no Éden. Então, pessoas simples não sabem, vão para lugar, meu Deus, maravilhosos. Hoje o dia que tá lindo, mas é incomparável com lá. É incomparável. Aí, quando você ganha um dom, você é muito inteligente, claro que você pensa: nossa, eu posso fazer qualquer coisa com esse dom, vou ficar rico, vou... Não é bem assim. Pode, não deve. E aí, eu tenho um lado muito assim, desconfiada, né? Que é o lado do ser vivente mais forte em mim, que é a hipervigilância. O que Deus falou? Vigia, ó o diabo ao derredor. Essa hipervigilância, eu falei para vocês, vem do ser vivente. Todo ser vivente é hipervigilante. Eles não ficam se beijando, se abraçando, não. Eles têm... As pessoas falam que o autista, ele usa as pessoas. Não usa. O ser natural, ele tem funções naturais, gente. Aí você pode dizer, a mulher que está grávida, ela fala assim, ha. Esse aqui, ó, que está dentro de mim, ele acha que ele vai me usar? Só acha, porque não vai me sugar. Eu não quero você. Agora não é o meu momento, porque eu estou na minha carreira. Eu sou mais importante, então você não vai me sugar não, ó. Ela vai lá, toma um remédio, ó, faz por si própria, aborta. As outras espécies, elas não têm diálogo. Oi, tudo bem? Aliás, no Éden também não tem isso. Quando eu cheguei no Éden, eu não me apresentei, todo mundo já sabia quem eu era. Então não tem apresentação, o primitivo, ele tem função natural. Alguém tem uma função natural na sua vida, isso você pode chamar de utilidade, não é função natural. Então nada na natureza pode existir sem função natural. Se algo não tem função natural, é lixo, é descartado, é cortado. Então, tudo tem uma função natural. Acontece que nós temos uma nova ordem mental, que é a ordem que impera a coisa ou o lixo, ou o teatro. E na natureza não existe, tudo tem função natural. Por exemplo, o teu corpo, tudo aquilo que não tem função natural, ele tem que ser eliminado, porque se ele ficar ali, ele vai fazer mal. É igual essas pessoas que são acumuladores, que ficam juntando lixo.
Não pode. Então, tudo na vida tem, e o autista é assim, tudo tem uma função. Se não tem função, ele não vai fazer. Por isso que ele não entende por que as pessoas querem que ele faça algo se aquilo não tem função na vida dele. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu sei que as pessoas talvez gostariam que eu fizesse um curso tal, outro tal, por que você não está fazendo? Porque eu olho para os cursos e para as opções e eu não vejo uma função dentro daquilo que é o meu hiperfoco. Não tem função. Então, se não tem função, e não tem jeito, eu só vou por aquilo que tem uma função. Se não tem uma função, não tem como. Entendeu? Porque eu não posso colocar lixo na minha vida. Se não tem função, não vai. Entendeu? Então, sim, tem que ter uma função, porque eu estou aqui por uma missão. É como se eu não estou aqui para fazer amizade, apesar de que eu tenho a minha vida natural, que é crescer, multiplicar, né? E morrer, e claro, multiplicar é com alguém, né? Ninguém multiplica sozinha. Mas assim, eu sinto que eu estou aqui por uma missão, por um trabalho a ser entregue. Isso tem a ver com essa estrelinha. Então eu sinto como se eu tivesse vindo lá do Éden. Não é a primeira vez que eu estou na Terra. Eu tive um sonho que eu tinha duas vizinhas, uma na esquerda e na direita. A minha casa era do meio, isso lá no Éden. E a gente ficava na frente da nossa casa plantando, só com pensamento. A gente pensava e a gente queria fazer aquilo juntas, porque a gente se gostava muito. E uma das minhas vizinhas era empregada doméstica. E vocês não têm noção da casa que ela tinha lá. Aqui acho que nem casa ela não tinha, coitada. Pra ver que vivia de aluguel. Ela tinha uma casa, a coisa mais linda. E eu era da casa do meio. E aí eu teria o meu pensamento assim, eu desci para a terra. Então, é como se fosse um sacrifício, é uma coisa ruim, ninguém quer descer. Todo mundo quer subir, você quer descer? Não, você quer subir sempre na vida, né? Quando as pessoas falam subir na vida, o que é subir na vida? Elas estão falando de dinheiro. Não é dinheiro. Subir na vida não é dinheiro. É no âmbito espiritual. Porque depois eu vou ganhar o meu galardão. E eu preciso garantir isso. Então, por isso que algumas opções que me surgem, eu não posso aceitar. Por isso essa rigidez. Então eu teria descido. E eu não posso descer à toa. Se eu desci, é por causa de um projeto de vida, é por causa de uma missão, é por causa de um trabalho. Atos 18:4. Todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Descer para cá significa estar exposto ao perigo, porque o ser humano, ele é periculoso. Lá no Éden não existe periculosidade, porque há uma peneira. Então, pessoas perigosas não vão para o jardim do Éden. Os mansos herdarão a terra. Olha lá que Deus está falando. Ai, vou ter que tomar água. Peraí. Gente, vir para cá significa que eu poderia apanhar, apanhei quando era criança, poderia sofrer abuso. E eu não vou falar tantas coisas. Eu já tive sonhos com outras vidas passadas, em que muitas coisas ruins aconteceram comigo. Então eu fui assassinada, sabe? Fui sequestrada, apanhei,
Nossa, eu fiquei num estado físico, gente, horrível por bastante tempo. Eu vi o meu corpo, sabe? Essas dores que eu falei pra vocês que eu tenho, eu ganhei tanto soco na barriga que me quebraram tudo por dentro. Inclusive aqui nas costelas, do lado em que eu sinto as dores, a minha costela estava pendurada. Quando eu tive o sonho, eu senti a costela pendurada. Então os mansos, eles descem do Éden para a terra. Aqui eu já estou falando sobre o natural, né? E eles sabem que eles são como ovelhas que vão para o matadouro. Mas se eles fazem isso, é porque eles têm um trabalho importante para fazer pelos mais fracos. Eu me considero cristão protestante. Eu nunca gostei de imagens, né? Mas eu gosto das histórias das pessoas. Então eu vejo que algumas histórias de santos foram inventadas, mas tem histórias que são reais e que eu acho muito top. Eu peguei de volta um livro para eu ler. Eu nem ia falar para vocês que isso aqui é uma coisa tão pessoal que eu tenho com ela. Eu tenho com dois, que é o Francisco e a Edviges. É quase como se eles fossem meus amigos, como se eu conhecesse eles, não sei, sinto que conheço. Até eu senti outro dia, pensei, meu Deus, a impressão que eu tenho é que o Francisco está dentro de mim e a Edviges também. Porque, não sei se vocês sabem que o São Francisco, aliás, ele pediu para não ser chamado de santo e ela também, né? Então não vamos chamá-lo de santos, que só Deus é santo. Mas o Francisco, ele é considerado o protetor dos animais. E aí outro dia eu sentei aqui na mesa da minha cozinha e pensei, meu Deus, olha, ele é o protetor dos animais. E aí, a Edviges, ela é protetora dos endividados. E eu gosto deles porque ambos são histórias reais e todas se passam na Idade Média, eles vivem mais ou menos contemporaneamente, lá por 1200 e pouco, né? Edviges de Andrade. Ela era tão bonitinha. Olha os olhos dela. E a história dela é real, uma mulher que protegia os endividados. Os endividados, eles tinham que morrer. Se eu não me engano, eles tinham que ir para a forca. E eles começavam a gritar para ela. Quando ela passava, todos sabiam que ela era rainha, porque geralmente as vestimentas são diferentes, né? Eu não sei se usa uma coroa também. E eles gritavam por ela, pedindo clemência. E ela ia falar com o marido dela. E ele fazia tudo o que ela queria. E aí ela mandava que ele perdoasse a dívida daquelas pessoas. E ele perdoava só porque amava ela. Ai, é tão linda. Ela nem precisava fazer isso, nem conhecia aquelas pessoas. E ela confrontava o marido dela por aquelas pessoas. Olha, quem faz isso? Veja se ela não era alguém liderada por uma estrela maior. É lógico que era, é nítido isso. É o que eu falei para vocês. As estrelas, elas são preparadas, elas ganham dom. Aí o diabo vem com a maleta e ele fala, quer vir comigo? Eu tenho muito mais para te dar.
Aí é claro que o pensamento é momentâneo, mas gente, aquilo que a gente ganha depois não tem preço. Então, todos que são liderados por uma estrela, por exemplo, para mim o Francisco era liderado por uma estrela branca também. Nós fazemos um trabalho pela vida, a proteção da vida. Eu sei que vocês podem dizer, eu não te vejo por aí resgatando cachorro, resgatando vaca. Isso não é assim meu trabalho. Cada um faz um trabalho do jeito que Deus planejou que fizesse, né? Se ele quisesse que eu fizesse essas coisas, eu estaria fazendo. Ele teria me dado preparo, né? Mas não, ele me deu preparo só para que eu escrevesse por aqueles que são do meu chamado. São as massas que eu protejo, que precisam, entendeu? E aí, se há algum trabalho que vai contra isso ou me tira do centro, é claro que não tem como eu. Simplesmente não é. Então eu sei quando algo é sim, quando tem a ver com a continuação desse trabalho que eu já estou fazendo. Entendeu? Porque nós estamos aqui arriscados. Como eu disse, lá onde a gente vive, não existe violência, porque são só mansos convivendo com mansos. Os mansos herdarão a terra, sim, no Éden. Aqui tá misturado os mansos com os não mansos. E outra, é claro que o manso pode se tornar não manso? Pode. Como eu falei, as pessoas são compradas. E, gente, você não precisa sujar as mãos para ser violento. É isso que ele me mostrou. Então, outra coisa também, toma cuidado. Existem dois tipos de seres infernais. O anjo caído, ele não suja a mão. Quem suja a mão é o gigante. O gigante, ele é grande, a cabeça dele é oca, e quem preenche a cabeça dele é o anjo caído. Entendeu? E essas pessoas, elas trabalham e fazem a parte suja. Quando você vê essas pessoas que são presas, são esses gigantes. Porque os mandantes nunca vão presos, que são as pessoas mais inteligentes, que são... Eu não sei se são anjos caídos, mas Deus me falou que é um script, é um desenho de um anjo caído. Então, para mim é um plano de um anjo caído, eu não sei, não entendi direito. Então, existem as pessoas que são mentes brilhantes, que estão com Satanás, e talvez elas nem apareçam muito. E tem aqueles que não são inteligentes e que têm a cabeça oca e fazem um trabalho braçal. Quer ver, por exemplo, alguém tem uma ideia. Sabe essas máquinas de tortura animal? Por exemplo, o script do anjo caído. Ele vai e planeja, é um cientista que trabalha com construção de máquinas para pecuária, enfim. E ele constrói lá uma nova máquina de tortura para os animais. Quem vai fazer o trabalho braçal? Os outros, veterinários, peões, o próprio dono da fazenda, que seriam como gigantes, pessoas que não são inteligentes, com a cabeça oca, e que vão fazer o trabalho sujo. Entendeu?
Enquanto que aquele fica lá, ele tem a estrela dele? Também tem, mas aquela estrela já tá. É o anjo caído, a estrela dele. A minha estrela não é o anjo caído, é o anjo de Deus. Entendeu? É mais ou menos assim. E daí também tem aqueles super inteligentes que vão criando, sabe esses que criam leis abortistas? Leis para prejudicar a mulher? Como aí eles estão querendo substituir a mulher por um homem para pegar a cadeira da mulher? Também são superdotados que tem acima deles uma estrela caída, que é o anjo caído. É simples assim. É bem assim. Entendeu? Tchau, Deus abençoe vocês.